A aula de hoje está no fascículo número 19 do telecurso 2º grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Você acabou de ver imagens onde aparecem 3 tipos diferentes de força que corpos exercem sobre outros corpos, mesmo estando eles distantes entre si. Você conhece a imensa distância que existe entre o Sol e os planetas do seu sistema, inclusive a Terra. No entanto, mesmo à distância, o Sol age sobre todos esses planetas, como você já sabe. O Sol cria um campo gravitacional à sua volta. Também a Terra e os outros planetas criam o seu campo gravitacional. Através desses campos são exercidas forças de atração. O ímã cria um campo à sua volta, atraindo o objeto de ferro, que sente a presença do ímã e se aproxima dele. Você pode ver no programa anterior que corpos carregados eletricamente exercem entre si uma força de atração ou repulsão. Assim, falamos de 3 tipos de forças que agem à distância: forças gravitacionais, forças magnéticas, forças elétricas. Estas forças se manifestam, como você viu, porque os corpos criam um campo à sua volta. Campo de um corpo é, portanto, a região em volta desse corpo, dentro da qual ele exerce força sobre outros corpos. O Sol e os planetas criam um campo gravitacional à sua volta, através do qual os corpos celestes se atraem. O ímã cria um campo magnético à sua volta, através do qual atrai objetos de material ferromagnético, como o prego de ferro. As cargas elétricas criam à sua volta um campo elétrico. Através desse campo, as cargas ou os corpos eletrizados se atraem ou se repelem. Enquanto no campo gravitacional só há força de atração, no campo magnético e no campo elétrico há forças de atração e de repulsão. Você já sabe que quando certos corpos são atritados, tornam-se eletricamente carregados. Isso significa que o número de elétrons existente no corpo passa a ser diferente do número de prótons. Quanto mais intensa esta diferença de número de prótons e elétrons, mais intensos os fenômenos elétricos, ou seja, mais intensa ou maior é a carga elétrica. Você também verificou que um corpo com carga elétrica causa modificações no comportamento elétrico dos corpos à sua volta. E assim, podemos dizer que em qualquer porção de matéria, as moléculas são formadas de átomos. Por sua vez, os átomos têm um núcleo, onde estão os nêutrons e os prótons, são os elétrons. Os prótons têm cargas positivas e os elétrons têm cargas negativas. Estas partículas, para nós invisíveis, estão em qualquer porção de matéria. Por exemplo, estão no meu corpo, neste rádio, no seu corpo. Pobre do nosso amigo. Ele se assustou por saber que o seu corpo, assim como qualquer porção de matéria, está cheio de nêutrons, prótons e elétrons. E os prótons e os elétrons têm carga elétrica. Mas, vamos adiante. Só concluindo, você então sabe que um corpo carregado cria um campo elétrico à sua volta.
E um outro corpo carregado, que podemos chamar também de carga elétrica, quando colocado nesse campo, fica sujeito a forças elétricas de atração ou de repulsão. Nesta representação de um campo elétrico, observe. O sombreado vai clareando conforme se afasta do centro da carga, isto é, o campo elétrico vai diminuindo sua força. Plutão, o planeta mais afastado do sistema solar, mesmo tão distante, participa do campo gravitacional do Sol. Assim, também um corpo, mesmo distante do centro da carga elétrica, recebe força de atração ou repulsão. Mas como detectar a existência de um campo elétrico? Vamos supor que nós queiramos saber se num ponto de uma determinada região, por exemplo aqui, existe campo elétrico. Vamos dizer aqui, neste ponto. Bom, para saber isso, nós colocamos neste ponto cargas de valor bem pequeno, são chamadas cargas de prova. Por exemplo, uma carga que eu chamo de Q1. E verifico a força que age nessa carga. Vamos chamar, por exemplo, de F1. A seguir, eu faço o quociente desta força, F1, pela carga Q1. Bom, depois, nesse mesmo ponto, eu coloco uma segunda carga. Tiro a Q1 e coloco uma carga que eu chamo de Q2. O que vai acontecer é que vai aparecer uma outra força nessa carga. Vamos dizer, uma força F2. Faço novamente o quociente de F2 por Q2. F2 sobre Q2. E assim por diante. Coloco mais algumas cargas e faço esse quociente. Se estes quocientes se mantiverem constantes, o que vai acontecer é que nessa região existe um campo elétrico. E esse campo elétrico eu vou simbolizar assim, pela letra E. E será igual então a F sobre Q. Então esse é o valor do campo elétrico. A ação do campo elétrico, como você sabe, é feita através de forças. E força é uma grandeza vetorial. Então, nós temos a seguinte relação, que o campo elétrico, E, é dado pela relação F sobre Q. Se F é uma grandeza vetorial, E também deve ser. Então, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Agora, veja esse desenho. O vetor campo elétrico E num ponto é um só. Se o campo é criado por carga positiva, por convenção, ele coincide com o sentido do vetor força F, no caso de se usar uma carga de prova positiva. Agora, veja mais esse desenho, onde a carga de prova utilizada é uma carga negativa, e o campo também aí é criado por carga positiva. Nesse caso, você pode reparar que o sentido de F da força e de E do campo são contrários. Você já sabe que um campo elétrico uniforme é representado por retas paralelas, o que significa que suas linhas de força são paralelas. Agora pergunto, como é o movimento de partículas elétricas num campo uniforme? E, especialmente, como um elétron se desloca em um campo elétrico uniforme? Vamos partir de um caso concreto para discutir isso. Vamos supor que aqui nesse desenho estejam duas placas planas paralelas, relativamente próximas. Então, o campo elétrico entre elas pode ser considerado um campo elétrico uniforme. E vamos dizer que seja colocado aqui uma carga negativa, um elétron, vamos dizer um elétron. Então, ele vai sofrer força no sentido oposto à convenção do sentido do campo. Bem, nós podemos, por exemplo, determinar a aceleração que esse elétron colocado aqui vai sofrer para cá. Isso aqui é relativamente fácil fazer. Bom, nós já sabemos, se o campo é uniforme, a força que o elétron vai sofrer será uma força constante. E com isso, a aceleração também será uma aceleração constante. Bom, o valor do campo, nós conhecemos, é 10 a sexta Newton por Coulomb. Então nós temos que o campo é dado pela relação F sobre Q. Mas a segunda lei de Newton nos mostra que força é igual massa vezes aceleração. Então, vamos substituir o valor da força
nesta relação aqui para ver se a gente consegue determinar a aceleração. Então, veja bem aqui mais ao lado. Nós vamos ter então que E vai ser igual a M vezes A dividido por Q. Então, a aceleração será igual a E vezes Q sobre M. A carga do elétron é conhecida e vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso aqui é a carga do elétron, que é simbolizado pela letra E. E a massa do elétron também é conhecida e vale 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Então, substituindo aqui o valor da carga, que é o elétron, e o valor da massa e o valor do campo, nós vamos ter o seguinte: a aceleração será igual ao campo, que nós já vimos, é conhecido 10 a sexta, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, sobre 9,1 vezes 10 a menos 31, que é a massa. Fazendo essas contas, nós vamos ter 1,6 sobre 9,1, que vai dar 0,17. E somando todas essas potências, nós vamos encontrar 9, ou melhor, 10 elevado a 18. Então, a aceleração será igual a 0,17 vezes 10 elevado a 18, que também será igual a 1,7 vezes 10 a 17 metros por segundo ao quadrado. Essas contas podem parecer até meio complicadas por causa das potências, mas depois que você fizer bastante exercícios, você vai ver como as potências de 10, especialmente, vão ajudar bastante na resolução de problemas como esse. Qual é a utilidade de se acelerar elétrons? Bom, eu posso dar inúmeros exemplos, mas vou me restringir a dois deles, que é o mais comum do dia a dia da nossa vida. Um deles é o televisor e o outro são os aparelhos de raio-x. Eu perguntaria se alguns de vocês sabem que a razão pela qual a minha imagem está aparecendo na tela do seu televisor agora deve-se ao fenômeno de aceleração de elétrons. E se o raio-x, que é uma fonte útil para a obtenção de radiografias, também é obtida graças à aceleração de elétrons. Bom, então vamos ao televisor, que é o caso mais comum ainda. Aqui nós temos um tubo que se assemelha a um televisor. Obviamente não ao televisor atual. O televisor de hoje é bastante mais estético. Eu tenho aqui uma demonstração de um tubo de um televisor dos dias de hoje. É bastante pequeno e tem uma tela bastante grande. E o que eu tenho mostrado aqui é alguma coisa que lembra um televisor da década de 50. Um tubo bastante longo com uma tela muito pequena. Então, uma vista por fora, o que nos mostra? Um mero tubo de vidro. E se nós quebrarmos esse tubo de vidro e formos examinar internamente o que nós temos? Bom, se eliminarmos o tubo de vidro, o que nós vamos observar é um conjunto razoavelmente elaborado que está aqui mostrado nas minhas mãos. Mas fundamentalmente o que nos interessa é o seguinte: aqui dentro, numa região difícil que não se consegue observar, eu tenho um filamento, ou seja, um fio que pode ser aquecido a uma temperatura de aproximadamente 2000 graus centígrados. Então, vamos ver de que forma o campo elétrico pode ser utilizado para que a imagem apareça no seu televisor. Eu vou ligar o filamento, vou fazer um aquecimento no filamento. Isso corresponde exatamente à operação que vocês fazem ao ligar o seu televisor. Então, o filamento está sendo aquecido e dentro de instantes um feixe de elétrons que é acelerado pelo campo elétrico atingirá a tela. Vamos agora aplicar um campo elétrico a esse conjuntinho de duas placas que eu já tive a oportunidade de mostrar. O que isso vai
representar no feixe de elétron. Observe na tela do elétron. Agora no fascículo, procure fazer os exercícios propostos tanto para calcular um campo elétrico como para determinar a aceleração que um elétron adquire num campo elétrico uniforme. Assim você completará suas informações e poderá solucionar a pergunta-chave de hoje. Como calcular a aceleração dos elétrons que batem na tela do televisor? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.